E aí, pessoal, começando mais um podcast, a gente estava meio adormecido e aí a gente está revivendo o nosso podcast aqui, vocês viram até com a abertura nova, né, a abertura do fogo ali, a gente está revivendo o nosso podcast e hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Tá coincidindo com algumas coisas que está acontecendo atualmente, né? Ele recentemente participou de uma prova muito emocionante, a gente estava presente, assistimos toda a prova dele. E além disso, ele tem um detalhe na saúde dele que também está condizendo com esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Mas independente disso, inclusive isso foi coincidência, tá? Foi coincidência ele ter aceitado o convite nesse momento, mas a gente está retornando os podcasts aqui com um cara muito especial, uma pessoa que eu conheci casualmente, simplesmente pela tatuagem que ele leva no braço, depois eu vou contar essa história também, mas foi a partir disso que a gente começou essa amizade, ele faz parte da nossa equipe e eu quero apresentar para vocês hoje, meu querido amigo Fábio Gavioli, muito prazer, obrigado por você estar aqui, viu, Fábio? Prazer, a gente vai conversar bastante hoje, não precisa ficar tímido, tá? Aqui a gente vai conversar de tudo. Tenta, né? Não precisa ficar tímido não, a gente vai conversar de tudo, Vamos contar um pouco da sua história também. Depois eu quero que você mostre a tatuagem, né? O Fábio, ele tem uma tatuagem muito específica no braço, que me chamou a atenção, como médico, me chamou a atenção a tatuagem. E a gente começou a conversar e a partir disso a gente tem uma amizade que dura bastante. Me conta aí, Fábio, como é que você tá? Estamos tudo encaminhado aí já no final do ano, né? Tudo bem, graças a Deus. Treinou bastante esse ano, né? Esse ano foi bem puxado, diferente dos outros, né? Que a cada vez que se aproximava mais a prova vinha aquela sensação de nossa, será que eu tô fazendo o que é o suficiente? Mas é porque o povo não sabe, né? Eu sei toda a sua história, mas o Fábio, quando eu conheci ele estava começando a treinar e ele tinha um propósito de fazer a prova do Ironman. Tá? Então ele está falando da prova porque foi realmente o ápice agora do esporte triatlon na vida dele, porque ele vem treinando todo esse ano. Então quando ele está falando da prova é porque foi semana passada o Ironman Fortaleza, ao qual o Fábio participou. Mas conte aí a preparação, como foi, Fábio? Como é que você começou no triatlo? Conta primeiro isso. Como é que você começou? Legal, uma longa história, não tão longa assim, né, na verdade. Ela é cheia, ela é cheia de acontecimentos. Ela é cheia de acontecimentos, verdade. Só acontecimentos bons, na verdade. Que, na verdade, eu comecei correndo, né? Então, a corrida me levou ao esporte, né? Então, a corrida era o xodó, sempre foi, ainda é também. Mas eu percebi que eu precisava ir além. Então, nadar, eu sempre nadei. E aí eu sempre tive essa vontade lá dentro. Um dia eu vou fazer uma prova parecida, algo assim. Sempre me despertou a intenção. E aí no 2019 eu tinha a oportunidade, né? Estavam as inscrições abertas para 2021. E aí 2020 para 2021? 2019 para 2020, né? Desculpa. É pandemia. Pandemia. Então, na verdade, 2019 não tinha pandemia ainda, né? Foi o começo de 2020. Então, no começo ali, até metade de 2019, não tinha. Então, foi quando surgiu a oportunidade, eu me inscrevi na prova. Já estava treinando? Já estava treinando corrida, há mais ou menos 6 meses. Eu tinha um profissional me acompanhando na corrida, fazia musculação também. Mas não nadava e não pedalava. Ou seja, você se inscreveu sem nadar sem pedalar. Sem pedalar, Não, mas nadar eu sempre nadei, sempre tive... Mas não específico para a prova. Não específico, não treinava. Nadava, né? Já treinava quando era criança. Então eu acabei montando, indo atrás, né? As coisas foram acontecendo, na verdade. Eu fui atrás de uma bicicleta, consegui comprar uma bicicleta. Conheci o Thiago, que também é da equipe, inclusive. E o Thiago pegou e me chamou para um pedal lá no Cumbuco. Foi o que a gente acabou se conhecendo. E aí a gente se conheceu. E aí eu falei, né, as coisas foram se encaixando. E aí eu conheci a Grace, né, a Gugu também, que tenho uma gratidão enorme por ela, me ajudou bastante. E me ajuda até hoje também, gratidão, Gugu. E aí você começou a treinar mais específico para o triatlon. Comecei a treinar voltado para o triatlon. Então, incluía treinos de natação, treino de pedal, treino de transição, de pedal e corrida. Então, fui entendendo melhor, percebi que não eram só mais 3 modalidades. Na verdade, é uma prova com 3 etapas. Uma prova com 3 etapas, mas que para o esporte mesmo, o triatlon, ele vai muito além das 3 modalidades. Claro. Então eu tenho que incluir o meu sono,
eu tenho que incluir minha alimentação, eu tenho que incluir várias outras coisas, minha mobilidade, meu fortalecimento tem que ser importante. Isso é até chato de fazer, só que se eu deixar de fazer, eu deixo de fazer o que eu mais gosto. Então, eu preciso da mobilidade, eu preciso do fortalecimento para poder continuar fazendo sem me machucar. E é claro, comendo comida de verdade, comendo comida boa, né, me alimentando bem e descansando bem. Entendendo que tem uma outra modalidade, que é o descanso. Tem o dia, hoje eu tô querendo treinar, mas não, eu tenho que descansar, perna pro ar, uma massagenzinha aqui. Então, né, isso faz toda a diferença, que no próximo treino eu vou ter um potencial melhor. De recuperação. De recuperação. Não, ótimo. Vou contar um pouco da tatuagem, né, em si. Dá pra não ver tem, acho que não dá pra dar zoom. Não dá, né? não dá pra dar zoom. Se você quiser, levanta lá, vai lá e mostra lá. Vamos ver se dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Um pouquinho mais pra cá, Fábio. Você joga o braço mais pra cá. Não tá dando pra ver, tá um pouquinho embaçado, mas depois a gente consegue. Na central talvez. Olha pra tela lá, um pouquinho mais. Não dá pra dar zoom, mas não tem problema. Não tem problema, mas ajuda. Só pra vocês entenderem. Tem lá no seu... No meu Instagram tem. Depois a gente vai passar as redes sociais aqui para vocês também conhecerem o trabalho do Fábio. Mas essa tatuagem dele é uma tatuagem representando a diabetes tipo 1. Então nós estamos falando de um atleta Ironman, que completou agora o Ironman de Fortaleza, que tem diabetes tipo 1. Por que eu falei que casou muito com o que está acontecendo? Ele fez o Ironman nesse mês agora, e nessa semana agora, não sei nem se posso dizer comemorado, mas é comemorado o Dia Mundial da Diabetes, né? Então o Fábio na verdade é uma pessoa que é diabético tipo 1, né? Tem a diferença de diabético tipo 1, diabético tipo 2, mas o que chama atenção no Fábio? O tipo 2, que vocês conhecem, o diabético tipo 2 é uma pessoa que tem uma doença comportamental, que se alimentou mal, uma série de outras coisas que não vem ao caso agora. O diabético tipo 1, o Fábio já nasceu com essa predisposição. Hoje o Fábio se conhece, ele pode até contar um pouquinho de como foi essa descoberta, mas o que me chamou a atenção foi porque eu vi ele começando a treinar, foi nesse primeiro momento que a gente ia treinar esse pedal lá no Cumbuco, e eu olhei pro braço dele e vi essa tatuagem, falei, e essa tatuagem de diabético tipo 1? E aí ele falou, não, eu sou diabético. E aí me chama a atenção, porque você tem que ficar cuidando da glicemia capilar, tem que saber, será que ele carrega a insulina para ele aplicar? Então tudo isso chamou a atenção e eu resolvi bater um papo com o Fábio, e aí a gente virou grandes amigos, e eu meio que comecei a acompanhar a saúde do Fábio, porque me intrigava como é que o Fábio, sendo diabético tipo 1, conseguia. E aí ele vai explicar mais ou menos, ele se conhece muito, então a gente não fez nada de risco. Ano passado eu criei um desafio da lua cheia, e o Fábio, ele até comentou isso essa semana na internet, o Fábio tinha corrido 16 quilômetros apenas. E aí eu falei, pessoal, o desafio da lua cheia, vamos ver quem aceita o desafio. E o Fábio, que tinha corrido 16 quilômetros, ele aceitou. Qual é o detalhe? O desafio da lua cheia são 50 quilômetros. E o Fábio só tinha corrido 16 até então. Ele estava treinando. Isso no final do ano passado. Ele estava treinando ainda e ele aceitou esse desafio. Mas qual é a minha preocupação? Era um desafio que começava meia-noite. Então o desafio da lua cheia era de noite. Começou a corrida meia-noite, e eu com um atleta diabético tipo 1. Eu tinha que ficar vigiando ele, pelo menos. Mas aí depois você percebe que ele se conhece, ele faz a glicemia dele. Então é super interessante a gente conversar com o Fábio, exatamente porque você percebe, quando ele falou de comida de verdade, ele sabe exatamente o que deve e o que não deve ser alimentado. Principalmente ele, que tem esse detalhezinho de vez em quando tá furando o dedinho ali e tal. Você não conseguiu ainda colocar o implantezinho, né? O sensor. O sensor. Não, ainda tô na luta aí. E aí, mas me conta assim, como é que é seu dia a dia sendo diabético tipo 1? Claro, você não é um extraterrestre, né? Diabético tipo 1, simplesmente. É um ser humano normal, mas que tem que ter um certo cuidado. Verdade. É bem complicado, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende que é para sempre, não tem o que fazer, não tem muito o que inventar. Né? Fazer o básico e aprender que como as coisas reagem na gente. Então a gente tem que estar sempre fazendo vários testes, né? Inclusive no dia do desafio foi um teste para mim também, né? Até como que minha glicemia ia reagir durante e pós também, que ela faz um efeito 2 dias depois e ela ainda está agindo, né? Por conta do que eu fiz, do esforço. Por conta do desgaste. Do desgaste.
Então, querendo ou não, é sempre pro bem, né? O esporte trouxe essa mudança, virou essa chave para mim que trouxe eu saí de uma glicada, né? Para quem não entende, seria assim um exame que mede a tua glicemia, o nível de açúcar do sangue dos últimos 3 meses. Então eu saí de um número muito alto, muito acima do normal, que era 11 ponto alguma coisa, e fui para 6,5 em pouco tempo, né? Então eu fiz isso através do esporte, através dos treinos e mudança da alimentação também. Porque não tinha como eu comer as besteiras e coisas que não me faziam bem, me deixavam inflamado, etc e tal. E ao mesmo tempo conseguir treinar, não encaixava. Então o treino encaixa quando é tudo uma coisa só, o sono, a comida e o regenerativo, então ali encaixa legal. Aí tu sente que tu consegue fazer e dá, né? Tanto que com a diabetes foi muito isso, muito aprendizado. Eu desenvolvi com 21 anos, né? Você tem quantos anos agora? Agora eu tô com 35. 35, nem parece, né, pessoal? Ele não parece, ele é bem novinho. Se tirar a barba, ainda fica com carinha de 20. Ainda, ele tem a carinha bem novinho, mas assim, já tem uma experiência vasta, 14 anos já se conhecendo, mas que o esporte, nesse momento agora, nesses últimos anos, fez uma grande diferença. Uma total diferença, absurdo, assim. Tanto que hoje em dia o meu filho, de 5 anos, tem diabetes. Tipo, o detalhe, é um caso raro, né? Raro não, mas assim, mas não é tão comum. De 1 a 4% de acontecer. Então, assim, do pai e do filho ter diabetes tipo 1. É mais comum quando a mãe carrega o gene, né? Então é mais fácil a criança ser. Do pai é mais difícil, mas tem 1 a 4% de chance também de acontecer. Não é raro, né? Não é raro, mas também não é tão comum. Mas ainda assim, eu consigo encarar diabetes e mostrar isso pra ele, fazer com que ele perceba e encare da mesma forma. Ele tem 5 anos, Mas ele é uma criança diferente de todas que eu já conheci também. Ele é muito mais esperto, assim, ele entende as coisas realmente quando a gente explica pra ele. Não é papo de pai não, viu, pessoal? Não é papo de pai não, eu conheço essa criança, ele é um menino também fora da curva. Então ele consegue entender isso da mesma forma que eu entendi com 21, ele com 5 já consegue entender que é muito a nossa responsabilidade e que a gente não tem como mudar. Então os nossos hábitos vão fazer com que a gente viva mais. Óbvio. A gente pode comer o que quiser, como muitos nutricionistas falam, é até ruim entrar nesse impasse, nesse debate, né? Mas muitos profissionais da saúde falam, você pode comer de tudo, realmente, a gente pode, mas a nossa vida vai ser mais curta. É que, na verdade, assim, o livre-arbítrio é desde quando a gente é gente, né? O Deus nos deu o livre-arbítrio, mas você como profissional expor uma pessoa que talvez tenha um detalhe, e quando eu falo um detalhe, pode ser um detalhe da obesidade. Não dá para eu falar que ele pode comer de tudo. Né? Então tem até detalhes que eu posso falar. Né? Você pode comer de tudo, mas não o que te convenha. Justamente. Não é bom para você comer de tudo. Então isso é importante, inclusive, que os profissionais de saúde, tá? Você que está me assistindo agora é um profissional de saúde, repense talvez uma fala sua pela responsabilidade que a internet tem na nossa vida. Verdade. Hoje eu estava vendo um comentário de uma pessoa, porque eu entrei numa postagem dizendo que não era aconselhável aquela pessoa dizer isso. Até porque ele nem era um profissional de saúde e ele estava orientações sérias sobre saúde. E vários elogios nos comentários dizendo, às vezes as pessoas ignoram um profissional de saúde que está falando uma coisa séria, porque talvez aquela coisa séria não convém muito para aquele paciente, e eles idolatram ou seguem algumas orientações que não são as mais adequadas. Então, dizer para uma pessoa diabética tipo 1, dizer para um obeso, uma pessoa que está com dificuldade de melhorar a saúde dela, que ela pode comer um pouquinho de tudo, tá tudo bem. Só que isso não vai ajudar a saúde dela. Tá tudo bem comer de tudo um pouquinho, mas não vai ajudar a saúde dessa pessoa. E se a gente está querendo buscar, ou pelo menos na internet, pulverizar o máximo de informações corretas, essa informação de que pode comer de tudo não é a mais adequada. A internet é meio até perigoso para isso, porque não tem dono. Não tem curadoria, cada um fala o que quer. Então, eu mesmo já me peguei me estressando, sabe? Com páginas de Instagrams e, tipo, receitas para diabéticos. Tu vai ver o ingrediente, farinha de aveia e tapioca e só glúten e carboidratos refinados. E amido e carboidrato. Eu falei, mas espera aí, gente. O diabético pode comer isso. Para diabético, é legal, é melhor do que os outros e tal. Mas vai subir a glicemia dele.
Mas é porque aí, Fábio, a gente vai entrar numa outra esfera que eu nem queria entrar aqui, que é a de manter o cliente. Né? Entendi, justamente. Então você vai manter a glicose dele alta, porque aí ele vai manter a medicação e aí ele nunca vai resolver uma situação que poderia ser resolvida. No caso do diabético tipo 1, não. É uma condição que você vai levar para a vida. Justo. Mas da melhor forma possível. Porque também tem o diabético tipo 1 e o diabético tipo 1. Que é a indústria contra a vida, basicamente. É que não é contra, né? A gente sabe que não é contra, é uma situação. Mas enfim, não vamos entrar nisso, porque senão vamos cancelar nosso vídeo aqui na internet. A ideia é falar sobre saúde, falar sobre coisa boa. O Fábio traz pra gente coisa boa, inclusive como pessoa, tá? Já vou falar também de algumas coisas que talvez ele nem saiba que eu sei, mas tem os agentes da alegria que eu quero que ele fale um pouco sobre isso. O Fábio faz parte de um projeto muito bonito. É um diabético tipo 1 que tem um filho diabético tipo 1, então ele teve que fazer mudanças na sua conduta alimentar, tem ensinado isso para o filho dele. Quando eu conheci o Fábio, me chamou a atenção o fato dele conhecer bem de macros e micronutrientes. Isso não é comum para uma pessoa que não é da área da saúde, né? Fábio não trabalha com nada a ver com saúde. Não, ainda não, mas eu tenho pretensão. Tá legal, eu acho que o Fábio seria um bom nutricionista, vocês não acham não? Acaba que nesse meio tempo com o esporte e tudo, eu busquei muita informação para poder me adaptar na minha condição. E eu via que eram válidas, funcionavam, né? Então eu fui aprendendo bastante, me interessando bastante, tanto que eu ensino alguns amigos, algumas pessoas, eu falo, pô, não use isso não, pode usar isso aqui, né? Vai ficar tão bom quanto e a gente tem mais um negócio mais saudável, né? Mas aí não existe nenhuma censura, não. Pô, mas você não é da saúde, não sei o que, não. Não, porque são amigos, são pessoas próximas, né? É sempre assim, eu aprendi que isso aqui ficou muito bom e que dá certo e que parece muito com o verdadeiro e é saudável. No fim, se tu vender a ideia de saudável, as pessoas se interessam hoje em dia. Todo mundo quer ser mais saudável, né, hoje em dia. Não, a ideia é essa, né? Inclusive porque você é uma evidência viva. Verdade, né? Você não está falando de algo que você leu em algum lugar. Você está falando do que vivencia. Porque não é fácil sendo diabético e tendo que adaptar certas coisas, né? Ainda mais em treinos intensos, aquelas coisas que tu fala... A maioria das pessoas fala, faz isso, gel de carboidrato, isso e aquilo. Tá, tem sentido, mas... E quando tu não quer ir por esse caminho, né? Aí choca, né? Até um extremo. Tem um lado que é extremista da anti-carb, né? E tem o outro que é completamente carb. Eu não sou, eu sou ali, eu aceito os dois. Eu acho que os dois têm um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu ficar sem carb, eu não tenho energia. É porque assim, acaba se formando tribos, né? Então, igual tem a tribo das modalidades esportivas, né? Que um parece que não aceita o outro. Tem a tribo de quem é zero carbo. Né? Eu já falei isso várias vezes, não tem como zerar o carbo, pessoal. Mesmo nem que tenha essa simbologia, não existe zerar o carbo. Qualquer alimento que você comer vai ter um pouquinho de carboidrato. Não é essa a ideia. Mas tem o público que defende você baixar muito a ingestão de carboidratos para entrar em estado metabólico de cetose e tal. E tem o público que defende o uso do carboidrato em altas doses, principalmente para o atleta, que eu acho que se for estratégia, dá para a gente fazer. Muita gente fala comigo, não, mas e durante a prova eu vou usar isso, Se você misturar diferentes fontes de carboidratos que vão ser absorvidos em diferentes sítios do seu organismo, você não vai ter, por exemplo, uma diarreia que muito atleta do triatlon tem. Ele nem sabe por que ele tem. Porque ele usa só carbogel durante a prova. Verdade. Ele usa algumas outras coisas durante os seus treinos, mas na prova, talvez pela praticidade, só o gelzinho de carboidrato. Prático, E aí, aquele acúmulo de gelzinho de carboidratos, sempre nos mesmos receptores. Vai chegar um momento que satura. E aí ele vai ter o quê? Um processo diarreico para liberar um pouco daquilo. E aí você vê nas provas de triatlon vários banheiros sendo utilizados. Porque talvez ele não misturou, não fez uma preparação, porque ele não conhece. Quem explicou para ele para usar o gelzinho também não conhece. Então vai se passando desinformações ou informações equivocadas de um para o outro. E aí, como a internet não tem curadoria, um vai passando informação errada para o outro. Não errada não. Aquela... Mas diferente do que seria o mais correto. É muito aquela de se testar, né? De testar, eu digo pela condição do diabético, né? Por exemplo, até mesmo cair numa receita para diabético, tem um ingrediente ou outro que realmente vai subir tua glicemia, faz e testa. Testa antes, testa meia hora depois, uma hora depois, vê tua glicemia mudando, tu fala, opa, isso aqui não dá para mim.
Ou então tu já vai entender, eu vou precisar de tanto de insulina para isso aqui, né? Mas será que as pessoas estão dispostas a fazer esse teste? Porque isso demanda esforço. Ou ela quer pegar a informação já mastigada, engolir e falar, não, alguém da internet que sabe muito me falou isso. É complicado, é igual o meu uso de carboidrato foi menos da metade do recomendado, né? Para os normais, quem não tem diabetes, digamos assim. Para as pessoas não diabéticas. Para as pessoas não diabéticas, né? O que elas usam uma quantidade muito acima. E eu vejo assim, eu usei menos da metade, eu tenho a condição de diabético, eu ainda cheguei assim 1h30 atrás daquele cara que, sabe, usa tanto assim para trás de performance. E tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu não tinha aquela intenção de pegar um pódio. É sempre bom pegar, mas eu não tinha intenção. Minha intenção era finalizar. Era passar por todo o processo. Curtir. Tanto que um dia antes eu tava muito assim, eu vou curtir. Eu tô só para curtir, vou aproveitar esse momento aqui que tão esperado, sabe? Então vou curtir cada momento. Tanto que algumas fotos minhas, quando não tava com cara de sofrimento na bicicleta, pedalando, era rindo mesmo, eu tava alegre. Tava feliz. Na corrida eu tava feliz, tava me sentindo que tudo tava fluindo como tinha que fluir, né? Baseado nos treinos que eu já vim fazendo esse tempo todo. Então várias coisas. Tanto que a glicemia ficou ótima também, sabe? Consegui fazer ele... Antes de começar a natação, eu já tinha dado uma verificada. Daí saí pro pedal. 2 horas depois do pedal, verifiquei também com a ajuda do nosso Johnny lá. A gente ele parou a moto ali comigo, filmou. Né? Tava boa também. E eu já fui com um número na cabeça. Eu falei, falta mais, 1h30 de pedal, vou chegar e o previsto na minha corrida era 2 horas também, um pouquinho abaixo, saí um pouquinho acima, mas foi ótimo, sem dor, sem nada. Então eu já fui ali calculando, só que a corrida deu uma surpreendida na hora, né? Eu já estava treinado, aclimatado, digamos assim, né? Eu fiz umas aclimações lá, de chegar a correr a 29, 30 graus, 11 horas, meio-dia na beira-mar, né, de macaquinho, tudo como um pré-prova ali, já tinha feito meus testes com carboidrato, só com açúcar, só com gel e rapadurinha, várias coisas que eu ia usar durante a prova. Então, isso foi tudo certo, mas na hora da corrida pegou um pouco. Aí eu falei, calculei errado, ou eu poderia ter levado 1 a mais, 2 a mais reserva. Então, assim, deu certo, mas são muitos aprendizados, assim. Claro. E antes da prova, eu sei que você está contando tudo isso, e tudo isso que ele está contando aqui de detalhes, pessoal, nós registramos. Isso aí vai estar no documentário que a gente está fazendo para mostrar para vocês. Mas e antes da prova, uma semana antes, como é que foi a sua preparação na alimentação? A gente estava conversando nos bastidores aqui, mas conta um pouquinho aí. Era uma semana, assim, bem tensa, né? Pelo fato de nunca ter passado. Então eu fiquei naquela, como vai ser? O que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Eu falei, não, vou me acalmar e vou fazer o que eu já venho fazendo. Me alimentando da mesma forma, continuando os treinos com um ritmo mais leve, né? Mantendo ali um batimento cardíaco mais baixo, para só manter o corpo mesmo habituado a fazer e trabalhar a parte mental também, porque essa semana a parte mental foi a que mais pegou. Mas porque você estava ansioso porque era a primeira prova. Eu nem gosto de usar essa palavra. Mas é ansioso. Mas você estava ansiando por alguma coisa que ia acontecer. Tava com uma grande expectativa, até tava com uma ânsia grande mesmo e pensando várias coisas que poderiam acontecer. Tanto que eu tava com um pneu não confiável, poderia furar durante a prova. Teve risco, você assumiu riscos. Na verdade, não. Eu fui com esse medo de acontecer, e aí conversei com o Thiago, né, nosso amigo Thiago, e ele me emprestou um pneu dele. Ah, entendi. Ele tinha um pneu reserva, um par de pneu reserva, me emprestou um dia antes. Então eu consegui trocar meus pneus antes. Então eu fui com um pneu novo, confiante que não ia dar problema, né? E não deu. Não deu, graças a Deus. Deu com o Paulo, né? No retorno dos 45 quilômetros, eu encontrei o Paulo com problema no pneu. Vi que era só um pneu furado, mas ele estava com câmera ruim, parei, dei a câmera para ele, falei, fica com ela aí, depois tu me entrega, e fui embora, né? Confiante de que você não ia precisar. Confiante que eu não ia precisar.
realmente, do jeito que eu fui, eu voltei confiante. Eu sabia que o pneu novo não ia furar. Já tinha andado de pneu novo ali no mesmo lugar, sabia que não furava com facilidade. Enfim, né? Foi só felicidade, mas o pré-prova foi complicado. Hidratação, a gente conversou de hidratação até para as pessoas saberem como é uma hidratação uma semana antes de uma prova como essa. Tá aí, foi um novo aprendizado também, né? Eu vinha fazendo um volume crescente de hidratação, então 3 dias antes da prova eu vinha aumentando 2 litros, né? Eu cheguei a 6, 7, 8 litros, assim, 2 dias antes da prova, 8 litros no dia que eu consumia. Só que eu errei um dia antes, né? Inclusive de estar consumindo só água, né? E eu fui perceber isso depois. E eu errei durante o começo da prova também, antes da natação ali. Eu acabei bebendo 2, tinha bem na minha frente onde eu estava para começar a natação, tinha uma caixa com um copinho de água, né? O copinho da água de hidratação da prova. E eu peguei um, tomei, peguei outro, tomei, me molhei. Eu acabei tomando muita água, realmente. Eu fui perceber isso no meio da natação, que a bexiga estava cheia. E eu falei, não tem outra oportunidade, eu tenho que parar para conseguir fazer. Tanto que veio um caiaque perto, e tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá, eu só tô terminando aqui, né? E aí, realmente, a natação saiu no esperado, mas se eu não tivesse parado 2 vezes, literalmente, eu teria feito melhor. Mesma coisa no pedal, quando eu entrei na bicicleta e eu fiquei na posição clipada ali, que eu tinha mais conforto, logo eu percebi de novo, nossa, bebi muita água. Eu tinha minha hidratação com carboidrato ali líquido, né? E falei, nem consigo usar, porque... Você se privou de tomar a energia, porque você já se sentia que estava com... Eu acabei indo pro gel, né? Consegui pro gel, tinha mais uma barrinha. pastoso. Mais pastoso, mas na bike eu não tenho problema com comer. Então eu levei uma barrinha também de proteína, com carboidrato, tinha 30 gramas de carboidrato, uma proteína. Então era uma barra de energia. Justamente, então era uma barra ali, e ainda assim eu senti fome no final, na verdade. Senti um pouco de fome, poderia ter outra, percebi isso também. Mas durante a corrida estava perfeito, tinha hidratação, tinha banana, durante o pedal tinha banana também. Então, o que eu fiz, eu já tinha feito antes, eu não inventei nada novo. E deu certo. Pra mim deu muito certo. Uma das coisas super importantes que a gente sempre fala nos nossos encontros é que você não invente nada, não teste nada durante a prova. O Fábio, aqui nas nossas conversas antes de começar, ele já aprendeu também em relação à hidratação antes da prova, né? Não é só água, a gente tem que fazer esse crescente aí com isotônicos, a gente precisava de aumentar os depósitos de sais minerais do Fábio, então a gente precisava realmente de fazer uma crescente de isotônicos, ele só usou água, e também algumas dicas de como fazer as suas necessidades, né, na bicicleta. Então ensinei alguns detalhes aqui, ou seja, a gente bateu um papo aqui para o Fábio aprender uns detalhezinhos a mais de como fazer as suas necessidades durante a parte da bicicleta, né? Queria perguntar outra coisa para o Fábio, mas aí, você aprendeu tudo isso, continua aprendendo, a gente vai continuar sempre aprendendo um com o outro, mas tem algumas coisas que, mesmo que você aprenda, na hora do nervosismo, acontece. Você fala, cara, eu sabia que eu não tinha que fazer isso. Nessa prova aconteceu alguma coisa tipo isso, não? Verdade, eu concordo, mas que eu me lembre, não. Talvez essa de realmente poder fazer a necessidade ali, não ter que descer da bike e no banheiro, no caso, né? Essa talvez iria dar, mas eu ia ganhar pouco tempo também. No final das contas... Não, eu tava falando era só por questão de você não se privar, por exemplo, do líquido. Sim. Porque tava com a bexiga cheia. Sim, ou verdade. não esperar o ponto onde exatamente tinha o banheiro propriamente dito. Realmente, em momentos eu poderia ter parado e feito ali mesmo, como se nem nada tivesse acontecendo. Né? Não precisava ir para o canto, eu ficava muito naquela, eu tenho que ir para o canto da via aqui, fazer, não vai dar certo. Mas foi aprendizado. Né? Eu já sabia também que a minha modalidade que eu tinha mais dificuldade, que ia ser mais lenta, e querendo ou não, que é o que a gente passa mais tempo, né? na bike, era na bicicleta, eu tinha essa dificuldade, mas eu me saí bem. Eu achei que, né, depois de pedalar 90 km, sair para correr uma meia maratona,
Foi tranquilo. Que legal. Não veio dores ou cãibras, né? Porque eu consegui acertar também nas cápsulas de sal que eu levei. Então, tomei cápsula de sal também. Então, eu acertei, cheguei até a oferecer, cheguei a ver pessoas, né? Engraçado, numa maratona que eu fiz também, eu fiz a mesma coisa. Eu via a perna da pessoa, assim, o músculo todo puxado. Eu falei, tu quer uma cápsula de sal aí? Pô, por favor, me ajuda aí. E sabe, que realmente ajuda, salva a pessoa da cãibra mesmo, na hora ali. Então, esses foram os momentos legais, assim, né? Legal. E, na verdade, ele já falou de ajuda, que já era o tema que eu já queria entrar nessa ideia aqui agora. O Fábio faz parte da nossa equipe. A gente tem um número grande de pessoas nessa equipe com o propósito não de podiarem, de serem os melhores na modalidade, mas de serem as melhores pessoas possíveis. E o Fábio, ele não foi escolhido à toa, né? O Fábio foi escolhido a dedo, não pela tatuagem, não pela condição de diabetes tipo 1, não pela capacidade esportiva que ele tinha, na verdade, por entender o tamanho do coração que o Fábio tem. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, Fábio, do Agentes da Alegria, que está presente no seu Instagram. Depois a gente vai colocar aqui no finalzinho, colocar o arroba para vocês conhecerem, aí, né? E tal. Conta um pouquinho como é esse trabalho. Na verdade, não deve ser chamado como trabalho, mas esses seus momentos aí nos Agentes da Alegria. Real, verdadeiro, não chega a ser um trabalho, não, mas dá um trabalho prazeroso, né? Dizendo assim. Porque eu conheci os agentes pelo Instagram mesmo. E eu achei interessante, eu vi eles na rua uma vez, eu perguntei do pessoal, falei, me mostraram no Instagram, eu comecei a seguir, falei, deu um belo dia, eu falei, eu preciso fazer algo assim também, sabe? Então, vou né, me dedicar um pouco a isso, vamos ver qual retorno eu vou ter emocionalmente, digamos assim, porque eu já sabia que tinha essa possibilidade. Então, eu fui em busca de fazer isso, fazer o bem sem olhar a quem ali, sem saber para quem, e que realmente me trouxe um bem inimaginável, né, de retorno, assim, que eu nem imaginava. São pessoas que ajudam pessoas de várias diferentes comunidades, de bairros diferentes, e fazem vários projetos. Inclusive, a gente tem projeto de limpeza de praia, né, de ajudar associações de crianças carentes, crianças que sofreram abuso. Então, de idosos, que essa é a parte mais legal de todas, as ações com os idosos, é fantástico, assim. Então, eu super apoio eles, eu acho que temos muitos agentes por aí, perdidos, que não tomam uma frente de uma causa, né? Então, o intuito é que se a gente pudesse se reunir, cada um fazer um pouquinho, todo mundo junto, dava para atingir várias pessoas ao mesmo tempo, né? E dava para, como é que se fala isso? Divulgar mais essa atitude, que é tão simples às vezes. Tu não precisa fazer muito. É bem simples, tu faz... tu dedica 2, 3 horas do teu domingo que tu ia estar fazendo nada, que tu ia estar, sei lá, gastando... Perdendo seu tempo, às vezes. Perdendo seu tempo. E tu tem um retorno, assim, que é indescritível. Então, a gente faz umas ações ali na comunidade ali no Pirambu. É muito legal, assim, tem muitas crianças. E é legal que a gente volta lá, as crianças te reconhecem. Oi, tio Fábio. Oi, tio, bora jogar bola lá, e já sabe que tu joga bola e não sei o que. E bora lá pra praia correr, e já sabe que tu corre e faz aquilo. Então, é muito, muito legal mesmo, assim, é indescritível, é sensacional. Legal, pô. É isso. Então, vocês estão vendo que eu falei para vocês que o Fábio tinha um coração grande. É uma pessoa incrível. Passou por tudo isso agora. Ele tem os motivos pelo qual ele dedicou... Lá no documentário vocês vão ver. Os motivos pelo qual ele decidiu fazer essa prova, né? O Fábio tem histórias também. É um cara incrível. É um cara que a gente abraçou nessa ideia de trazer ele para a equipe... Como eu já expliquei, não para ganhar. O Fábio não vai trazer pódio, né? Tomara que sim, né? Vai que sim. Mas sim, não é esse o objetivo, né? Que o Fábio traga pódio, mas que ele mantenha essa ideia de compartilhar o bem, de querer o bem do próximo. E a gente tem a intenção realmente de contaminar mais pessoas com essa ideia, né? O vírus do bem. Eu acho que poderia ser chamado assim, não sei, né? Verdade. Mas é isso, de espalhar mais isso, de ajudar os próximos.
É isso que o esporte faz, né? Por isso que a gente se envolve tanto com o esporte. O esporte traz uma alegria para quem talvez não tinha uma alegria ou não sabia que tinha, para uma pessoa que talvez tem tudo, menos a alegria do esporte. Muita gente assim. E para pessoas que talvez não tinham nada material, mas tem um dom, tem um talento para alguma modalidade esportiva e descobre isso, descobre que a alegria dele não é em ter nada, é em ter o esporte na vida dele, no dia a dia dele. Isso é bem legal, tem mudado muitas vidas o esporte. A gente acredito eu que a gente tenha contribuído um pouco com isso, né? De trazer alegria, de trazer satisfação para as pessoas através do esporte, e o Fábio é um exemplo disso. Com certeza, com certeza. Eu digo que o esporte salvou minha vida até, sabe? Eu digo que o esporte salvou minha vida. De uma maneira, né, absurda, assim, muito grande mesmo. Tanto que hoje em dia o esporte eu pretendo que todos que estão perto de mim façam de alguma forma. Né? O meu filho é o que eu mais incentivo, assim, bora fazer um esporte. Levei ele para a corridinha Kids que teve esse final de semana, ele ficou louco, né? Assim, várias idades de crianças correndo, umas distâncias maiores que a outra. E tem uma competição, criança é bem competitiva, né? Então, mas no final das contas, até essa questão do pódio é até legal. Em certas provas valem prêmios bons de dinheiro. Mas eu me conheço, eu sei o meu limite, eu sei que eu não tenho como me comparar com alguém que já vem treinando corrida 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos, o que for. Essa pessoa pode ter um rendimento bem melhor. Então, são bem competitivas as provas para quem quer pódio, essas coisas. Né? Eu até falei, busquei o triatlon como um esporte para a saúde, mas ele é um tanto... como é que pode dizer? Insalubre. Ele é Na verdade, a pessoa para treinar triatlon, ela já tem que ter a família ciente de que ele vai estar ausente em vários momentos, 2 treinos por dia, o final de semana dedicado ao longão, a um treino mais intenso. Então... Acaba que você entra num ciclo de amigos do triatlon. Sim, Você acaba convivendo muito tempo com as pessoas que estão treinando com você, com os mesmos objetivos, com as mesmas propostas para o calendário do ano. Verdade. E muito... Eu vi outro dia o Kipchoge, né? O grande... O dono do recordista aí, né, mundial da maratona, falando que a gente tem que aprender a vitamina N. Ele estava até num podcast e o cara, ele falou assim, não, é muita vitamina N. Como é essa vitamina N? Aí o médico que estava fazendo o podcast perguntou a mesma coisa, que vitamina N é essa? Aí ele, vitamina de falar não. De falar não. Porque ele tem que falar muitos nãos para ele conseguir fazer o treino dele. Então, bora ali no restaurante, a gente volta cedo. Não dá. Porque o cedo já é tarde para mim. O teu cedo já é tarde para mim. Nesse horário eu já estou na minha preparação, porque amanhã eu tenho isso, isso e isso. Então, tu tem teus próprios compromissos ali contigo e tu fala não para as outras coisas, não importa o que for. Você para entrar não é só no triatlo, né? O triatlo em questão, mas para várias mesmo, modalidades. Para corrida. Você vai ter que abdicar de várias coisas. Um lado bom da corrida é você poder correr de manhã cedo. Tomar vitamina N, né, pessoal? N. Vamos tomar vitamina N, que legal, pô. O lado bom da corrida é acordar de manhãzinha cedo antes do sol e sentir aquela brisa matinal, tu correndo assim, ver o sol nascendo, tu fala, opa, né? Ver o sol nascendo, tu fala, caramba, que massa, que sensação boa. É até comprovado cientificamente, tem estudo dizendo que isso te traz sensação boa. Nem precisa de comprovação, é só você fazer e vai ver a comprovação. É o teste, né? Então, é justamente isso. Para você acordar cedo e ter esse prazer, você vai ter que negar outros prazeres, talvez. Um prazer de um vinho no restaurante com os amigos, né? Uma noite de massa que tu já acorda no dia pesado e ressaqueado, né? Então, são escolhas. Talvez o vinho, a massa e os amigos vão ter várias outras vezes. A corrida também, mas é tão prioridade a corrida do que qualquer outra coisa. É mais prioridade o exercício, a saúde, do que outra coisa. Então é aquela, eu não gosto de correr, não sei o que, depois caminha meia hora, sai da onde tu tá, vai 15 minutos e volta, vai dar meia hora. Meia hora é muito? Não, é 15, vai só 15. Sai da sua casa 15 minutos e vai 15 minutos para uma distância e volta andando. Tu fez meia hora, nem viu. Daí a pouco essa distância já está muito comum para ti. Muito fácil, faço em tanto tempo.
né? E quando a pessoa fala que não aumenta. tem tempo? Ah, eu adoro essa, é a melhor de todas. Aí eu falo pra ela, agora, na pandemia, tu não tem tempo? Como assim? É o que a gente mais tem tempo hoje em dia, na pandemia. Não, mas aí você analisa, o recordista mundial, quantas horas tem o dia dele? Verdade. Justamente o Tem mesmo que a 24. nossa. É. Para todo mundo é o mesmo tempo. Verdade, ao mesmo tempo. É a prioridade que você faz em algumas coisas. Justamente, não tenho tempo pra quê? Pra tua saúde, tu não tem tempo? Então tá tranquilo, velho, ela vai acabar logo ali. Então tu não tem tempo agora pra tua saúde, mas ela não vai durar tanto. Saiba disso. Você vai ter que dedicar depois a cuidar da doença, se você não cuidar da saúde. De outra maneira, né? Porque cuidar de algo que tá ruim acaba que demanda o tanto de tempo que ficou sem cuidar também. Então, se eu fiquei 6 anos sem me cuidar, eu preciso de, no mínimo, 6 anos me cuidando. Eu penso assim. E, inclusive, você está se cuidando, então você já não está bom. Cuidando, O esforço é maior. Pode ser maior. até ao mesmo tempo, mas o esforço é maior. É maior, tem mais chance de lesionar, de ter que parar no processo do começo. Né? Isso é muito chato, né? Eu cheguei a passar um tempo também, durante essa preparação toda, quase 2 anos aí, para fazer uma prova específica. Eu cheguei a cair de bicicleta sozinho. Eu ia perguntar agora. Teve uns perrengues aí que eu lembra que você me falou? Cheguei a cair sozinho, freiei errado, não tinha costume da bicicleta e capotei. Fraturei a escápula, tive que ficar, né, com o braço mobilizado, sem poder nadar. Um dos raios-x mais incríveis que eu já vi foi o do Fábio. Ele me mandou o raio-x na hora da queda, né? Ele tem uma linha no meio da escápula. Incrível. Foi algo até raro, dele. né? Raro, difícil de acontecer. Mas nada sério também. Né? Fiz uma fisioterapia e tudo, ajudou bastante. Mas é aquela, eu fui aprendendo muito o que eu precisava fazer para melhorar o meu braço logo. Fui atrás disso. E fazia. Uns exercícios chatos, mas eu falava, independente de ser legal ou chato, tem que ser feito. Eu vou ter melhora. Vai melhorar, melhor, então vamos fazer. Então deu certo. Mas me conta que, eu sei, né? Mas eu quero que você conte. Recentemente, não tão longe assim, depois também teve um outro susto. Verdade. Teve um susto aí. Me conte mais ou menos desse detalhe aí. Teve. Eu sempre sou bem cuidadoso durante a bike, né? Eu sempre tenho medo de algo, por já ser motoqueiro, andar de moto há um tempo. Eu tenho aquela visão ampla, então tudo que está acontecendo. Mas um belo dia eu estava pegando para entrar numa ciclofaixa e eu tive que passar do lado de 2 carros, mas entre a rua e entre o meio-fio e o carro, né? O pedacinho de asfalto que tinha. E bem na hora, uma passageira de um carro de aplicativo abriu a porta. Eu vi em câmera lenta a porta abrindo do meu lado, bateu meu braço, eu capotei, caí de bike, bati a cabeça. Tiveram que chamar a ambulância, porque eu bati a cabeça, estava sangrando um pouco. E, enfim, foi parar no hospital, né? Foi, assim, várias coisas, mas também foi só um susto. No máximo, machuquei o dedo aqui, nada sério. Tive umas escoriações, umas raladas, mas nada sério, graças a Deus. Só a dor de cabeça mesmo. A bicicleta também, que era uma preocupação grande, ficou inteira, não deu nada. Mas serviu de lição também, serviu de aprendizado. Então, por mais que eu tenha cuidado, busque a visão ampla, ainda assim eu posso estar passando do lado de um carro, agora eu já passo preocupado que pode acontecer algo. Então, podem abrir a porta. Podem abrir a porta, então eu já diminuo mais ainda a velocidade, né? Buscando me manter inteiro. Era até uma preocupação bem forte na semana pré-prova, era que nada pode me acontecer. Eu não posso... Não posso usar sapato novo, porque senão vai dar bolha. Quase isso, né? Então, eu tenho que me privar de certas coisas. Aí que a vitamina N era forte. Bora pro show ali na praia. Não tem nada. Aqui é ficar em casa, quietinho, perna pro ar, massagenzinha, que tá chegando o dia, né? Então, é muito essa também, de se guardar um pouco. Assim, legal. Né? E aí o dia chegou... Aconteceu, foi maravilhoso. Foi perfeito. E como é que está a sua programação? Claro, você tá em fase de recuperação agora, descansando, mas você tem alguma programação para esse ano? Eu acho que não tem mais nada, a não ser aquilo que a gente conversou agora há pouco. Sim, né? O desafiozinho que vai acontecer nos últimos dias do ano. Mas fora isso, alguma coisa pro ano que vem já em vista, não? Um capixaba? Não, nada em vista ainda. Nada em visto. Ainda mais pro triatlon, assim, né? Vamos ver como é que vai entrar o calendário daqui, da federação, né? Vamos ver como é que vai ser, se eles vão conseguir trazer provas para Fortaleza,
ou se elas vão ficar como estavam esse ano, tipo, mais no Cumbuco, teve em Canoas, se eu não me engano também. Acabaram que elas foram um pouco mais afastadas. Eu também nem participei. Até teve aqui na Marina um sprint, mas eu gosto mais das distâncias. Vai ter o Cabra no Cumbuco, já tô te avisando. Já saiu o calendário, em março o Cabra da Peste vai ser no Cumbuco. É uma grande chance aí de participar, né? Porque o Cumbuco é um desafio para mim também. Não fiz uma prova tão longa lá, fiz um olímpico, o primeiro foi lá, mas eu achei curto ainda. O olímpico eu achei curto. Eu acho que o 70 e o full são distâncias mais desafiadoras e prazerosas também, querendo ou não. É um prazer ali, mesmo sendo sofrido na dor ali, o esforço, mas é um prazer muito bom. É indescritível, só quem faz mesmo. E além disso, né, além do esporte, da sensação dele, é o benefício que ele vai tratar, que ele trouxe para a vida. O shape, até um amigo meu, pô, que massa, um dia eu pretendo fazer. Pô, eu falei, cara, ganhei um shape que eu nunca tive antes. De atleta, sabe? Né? De atleta, assim, de falar, caramba, eu tô bem, assim, né? Mas eu vejo que talvez para esse ano eu já penso ganhar um pouco mais de massa, ganhar mais músculo, que às vezes eu acho, poxa, eu sequei um tanto, né? Fiquei mais magro e tal. Agora eu já penso em ganhar um pouco mais, talvez vá pro trail também, igual o Matheusinho aí tá, né? Fui campeão de tudo aí. Legal. Pô. Mas, enfim, eu tô aberto a novos desafios, oportunidades aí. Vamos ver. Ainda tô mais descansando, mas mantendo o que eu gosto de fazer também. Mantendo o treino, tá sempre tudo em dia. Tanto que 2 dias da prova eu consegui correr 10 km tranquilo, sem dor. E você usa, agora assim, a curiosidade, né? Eu sei algumas suplementações que a gente que orienta realmente o Fábio em algumas coisas, mas você usa alguma coisa assim que você não fala pra ninguém, alguma coisa ou nada? Porque, inclusive, uns dias antes, né? Lembra que o Fábio recebeu, a gente colocou o Fábio numa prova, que até ele nem pôde correr, e aí ele comeu alguma coisa do kit, e aí ele falou, cara, acho que foi não sei o que do kit que eu comprei aqui, que eu comi, que não fez bem. Você tem alguma suplementação que você não quer de jeito nenhum, que você evita, e tem alguma que você nem divulga, mas que você acha que faz diferença na sua vida, assim? Não, interessante falar sobre isso, mas não. É muito aquela, experimentar o novo às vezes não é muito legal, dependendo do que seja o novo, né? Tem muito cuidado aí. Realmente fui experimentar uma suplementação que eu não tinha conhecimento, o que ela podia ser, e na caixa dizia que era só besteirinha ali, imunidade, não sei o quê. E eu senti um desconforto, né? E eu falei, cara, será que é isso? Né? Será que é isso? Eu vou tirar. Aí tirei. Não sei se foi isso ou não, mas não tive mais o desconforto. Eu associei. Eu falei, poxa, foi aquilo, foi aquela suplementação. Realmente não precisava ter tomado aquilo da minha conta. Eu poderia ao menos ter mandado a fotinha pro doutor, vale a pena, é recomendado. Então eu acabei tomando uma atitude minha que depois eu arrependi. Eu falei, não foi legal. Vou tirar isso. Aí ele mandou a foto depois, né? Ele não mandou a foto antes de tomar, mandou a foto depois. Mas legal, só falando disso, o Fábio lê muito rótulos, né? Pelas condições que o Fábio tem de diabetes tipo 1, o Fábio lê muito rótulo de embalagem. E isso é fantástico. Quem sabe ler, ou quem ainda não sabe da importância de ler, deveria começar a ler rótulos. Só para vocês terem uma ideia, o Fábio uma vez me disse, doutor, sabe o que é carragena? Nunca esqueça isso. Carragena. E eu fui pesquisar, obviamente, carragena, uma alga vermelha. Uma boa parte dessa alga, ela é comestível, é utilizada inclusive para emulsificar sorvetes, para um espessante, que ele está presente em vários produtos, né? Nesses iogurtes, sorvetes e tal. Achocolatados. E tem uma parte de carragena, né? Uma outra estrutura da carragena que inclusive é pró-cancerígeno. E aí então tem alguns estudos que mostram que a carragena, quando ela passa pelo processo na preparação dessas comidas, ela pode se tornar essa outra característica dela. Então é interessante você saber isso. E eu nunca tinha visto isso nos rótulos. E foi o Fábio que me alertou sobre isso, e aí eu comecei a estudar sobre carragena e comecei a perceber que alguns alimentos
na maioria deles lácteos. A grande maioria vem com carragena. Se são de sabor chocolate, então aí sim vai ter. Aí vai ter carragena, para ficar mais cremoso. Então, são informações simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. E foi um aprendizado que eu tive através do Fábio de ler rótulos. É super interessante isso. E é engraçado que alguns profissionais, eu conheço profissionais, médicos, né, sei lá, enfim, que são diabéticos e indicam o produto. Indicam. Tipo, tomem, é bom, vale a pena, é uma boa opção. Eu não digo que não é uma boa opção. É uma boa opção. Mas tu vai entender que tu tá consumindo ali uma opção que não é tão boa assim. Né? Entre todos os que tem, aquele que tem, dá pra tomar uma vez ou outra. Eu tomo uma vez ou outra muito raramente. Já sabendo com peso na consciência, caramba, aqui tem uma carragena. Hoje em dia eu fujo dela, tu sabia? É engraçado. Tô doido num picolé. Pô, eu sou diabético, mas eu tomo picolé também. Como qualquer pessoa normal. Né? Mas eu olho assim, eu não vou nesse aqui não, porque tem carragena. Eu vou nesse outro, que não tem. Mas é uma coisa que faz parte agora da sua vida. Justamente. Depois que você... É aquela história de ver e desver. Não tem como desver. Não tem como desver. Então você já aprendeu, o paraquedas já abriu, não tem como ele fechar. Então depois que você aprende uma coisa, é isso que a internet deveria trabalhar. Então é legal. Eu aprendi, eu falo isso para todo mundo, porque eu aprendi com o Fábio. E não tem problema de um médico profissional, né, que não é superior, aprender com um paciente. Né? No caso, era um atleta que ele me trouxe essa informação. Pesquisei um pouquinho mais, aprendi e eu também agora comecei a difundir essa esteira da carragena. Esse do rótulo deveria ser simplificado. Engraçado que já é simplificado. Mas agora, não sei se você viu, a partir de agora, na verdade, até outubro de 2023, as empresas vão ter que se adequar, né? Elas vão ter que se adequar e na frente do rótulo, elas vão ter que colocar qual é o produto que tem mais abundância. Esse produto, ele é alto teor de glicose, de açúcares. Esse produto, ele tem uma grande quantidade Falar a verdade, na verdade. Falar a verdade. Na verdade, é mostrar o que eles não mostram na frente. Eles mostram atrás, em letras minúsculas. Então, tem uma exigência agora, o fundo é branco, com as letras pretas. Algumas ilegíveis, né? Vai mudar agora, né? Algumas realidades vão mudar. Isso de que você lê lá, pão integral. Aí quando você vai ler atrás, você já sabe que não é integral, mas na frente eles colocam. Mas eu digo, além desses ingredientes, é a porção que engana muito também. Os ingredientes têm embalagens que nem colocam. Verdade. Agora, a porção que vem naquela tabela nutricional, muitas das vezes ela confunde muito. Confunde, Por exemplo, outro dia, no supermercado, tava com uma amiga assim, ela vou comprar um chocolate aqui, vou tentar um que é melhor para ti, que não vai te causar um impacto tão grande. Só que ela, por não ter conhecimento do rótulo, ela foi lá e pegou o pequenininho, em vez de pegar um maiorzão e tal, aquele que realmente ela achou que tinha mais açúcar, ela pegou um pequenininho, de uma marca diferente, uma marca boa. E aí chegou, olha, trouxe pra ti, toda boa intenção. Quando eu virei atrás, ele era pequenininho, assim, tinha realmente 4 quadradinhos pequenos. Tinha 58 gramas de carboidrato numa barra pequena. Que um grande, normal, esse que a gente compra realmente diariamente assim na rua, não tem o tanto que tinha na pequenininha ali, da marca boa. Aí eu falei, caramba, mas eu vou comer um quadradinho só desse aqui. Porque ele todo tem muito pra mim. Né? Vamos dividir aqui então. Porque realmente eu sabia que o impacto dele ia fazer na minha glicemia. Eu ia precisar tomar uma insulina para ele, digamos, se eu fosse comer o inteiro. Olha só que legal. Seriam 2 pãezinhos e um chocolate. Então, vocês estão percebendo. O Fábio falou que talvez, não sei o quê, vai entrar na área da saúde. Eu acho que já está muito claro para que área que ele vai, né? Eu acho que já está muito claro para que área que o Fábio vai da saúde. Mas legal, cara, legal. E isso de ler o rótulo é super importante, né? Vocês verem, o Fábio é um atleta, mas ele é um autoconhecedor. Sabe tudo da doença dele, sabe tudo de como se cuidar. Tudo não, a gente aprende todo dia. Claro, mas assim, o máximo que está atual, você já sabe. O de hoje, sabe? Todos os dias vão surgir estudos novos, sim, mas o atualmente você já sabe se cuidar bastante. Eu digo que é um aprendizado diário. Por mais tempo que eu tenha, que eu me conheça, todo dia pode acontecer uma situação que eu tô ali aprendendo. Né? Tu até falou, será que ele anda com a caneta? Eu ando para certos lugares que eu vou, já levo ela. É sempre importante eu ter sempre ela comigo.
Mas é muito aquela, se eu vou num lugar, eu sei que eu não vou comer, que eu não vou precisar comer, eu nem levo. Ou se dependendo aqui é muito quente, né? Então realmente precisa, não pode ficar exposto ao sol, tem várias coisas, então eu não levo em alguns certos casos, mas eu me conheço, passei por muitos testes, né? Fui testando, vendo como é que a minha glicose reagia. Então é muito isso, é se conhecer, né? Legal. Então você saber as opções. O diabético, ele toma, não sei o número exato, mas sei lá, 280 ou 180 decisões a mais do que os não diabéticos durante o dia. Então a gente está aqui, por exemplo, Em relação à comida. Em relação à comida e a tudo, né? Porque eu vou comer um chiclete desse, uma balinha dessa, poxa, eu vou ter que tomar alguma coisa porque eu já comi o que, não sei o que. Então eu tô sempre pensando o que eu tenho que fazer comigo. Mas peraí, o diabético consciente toma esse tanto de decisões. Justo, entendi. Não, é porque eu fiquei pensando, será que todo mundo tem essa análise? Não, né? Ainda não. A ideia nossa é que todos tenham. Hoje em dia eu até falo para muitas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que chegam, minha mãe, minha tia, meu tio tem diabetes. Eu falo, é tipo 2. Às vezes a pessoa nem sabe que é tipo ou isso e aquilo, mas algumas sabem, é tipo 2, só toma remédio. Eu falo, olha aí, dá para mudar. Hoje em dia eu propago eu divulgo isso, eu falo, eu posso te ajudar. Se você quiser, eu só te dou alguns conselhos, um toque. Aí como é que é? É difícil? Não, não é difícil. Pega o dia inteiro, desde quando acorda até quando vai dormir, o que vai comer e anota. Pronto, já tenho aqui. Faz tudo ao contrário. Aí ele vai dizer... Tu vai deixar de ser diabético tipo 2, acabou. Mas o meu cuscuz... Minha filha, é o teu cuscuz ou tua vida? Você vai decidir, né? Mas é isso. É que o que eu mais escuto é isso. Olha, vamos fazer o caminho que você fez até chegar aqui hoje. Pronto. Agora, você quer voltar lá naquele outro estágio? Quero. É só fazer o caminho de volta. Ao contrário, é difícil. Mas, é difícil não. Na verdade, eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil, mas é simples. É simples. É porque se a gente for calcular, se a gente for analisar, entre o difícil e o fácil, é difícil. É difícil porque... Entre o complexo e o simples, é simples. Olha só, é difícil porque muitas pessoas podem não conseguir. Mas é simples porque qualquer um consegue. Não é? Basta fazer o que tem que ser feito. Basta fazer o que tem que ser feito. Então, por isso que eu digo que é simples. Realmente. Não é uma coisa assim complexa que você não está entendendo. Você não quer aceitar. Não quer aceitar, Que você vai ter que fazer isso. Vai ter que ter muita vitamina N. Cara, eu vou contratar o Fábio. O Fábio já está contratado. Vai trabalhar comigo ali para convencer as pessoas. Porque eu falo, às vezes, aí eles falam, não, esse médico aí tá querendo Mas que é muito de trazer para a realidade dela, né? Tipo, traz para a realidade, ó. Isso aqui é bom, te dá um prazer aqui agora. Mas lá na frente tu vai ter muito o que sofrer com esse prazer momentâneo aqui, né? É que a gente combate... Fábio, eu já senti que você vai ser o Nutri que vai trabalhar comigo. Mas assim, a gente... Joga pro universo. Mas a gente luta contra algo muito maior. Que é quem está querendo vender o produto que você quer que a pessoa pare de consumir. E a gente não tem força para isso. Você até tem força de convencimento, força de você ser o exemplo, né? A gente tem aquela famosa frase na equipe que é o exemplo arrasta. Você é a evidência disso. Então, e eu digo melhor não, eu digo mais para frente, a pessoa que começar a fazer, ela vai ser o exemplo dela mesma, ela vai falar, opa, e ela vai inspirar outras pessoas. E aí a gente começa a multiplicar isso. Justo. Então a nossa forma de atuar em relação à saúde contra as falsas informações relacionadas à saúde é que a gente vai se tornando exemplos ou inspirações do que tem que ser feito. Então hoje você é um exemplo do que um diabético tipo 1 tem que fazer. Se cuidar, se conhecer, se controlar, se adaptar. É isso. E nesse caminho eu ainda conheci outros diabéticos. Conheci não pessoalmente, né? Conheci digitalmente, né? E agora mais, né? E agora mais. Vamos mostrar mais seu caso. Tipo 1 que também são atletas, são maratonistas, são triatletas, inclusive. Tem um treinador de triatlon que é diabético, tipo 1, já competiu profissional e tudo. Falou, legal. Então, outro dia um cara me encontrou na oficina, pô, você tá de parabéns, 2 vezes fez a prova e tem diabetes. Eu falei, não, mas você deve ser o único. O cara não tinha noção. Eu falei, não, tem outros que fazem. Ele, pô, mas mesmo assim, tu é um grupo seleto. Eu falei, pô, obrigado, de qualquer forma. Que independente do resultado, né, se chegou em primeiro, ou tanto da categoria ou não,
só o sentimento de eu falei que eu ia fazer isso e eu me comprometi, eu passei por tanta coisa, né? Por quedas e por altos e baixos, né? E que no final deu certo. Tipo, foi tudo bem, né? Então, esse sentimento aí é demais, é Massa. demais. Eu poderia ficar falando o dia todo com o Fábio aqui, cara. Quanto tempo nós temos, hein? Pronto. É porque a gente tem ali o Lombardi ali, ele não vai deixar a gente demorar muito, mas eu, cara, adorei ter falado mais uma vez com o Fábio. Sempre um prazer. Eu quero só saber que dia que a gente vai fazer a matrícula da faculdade, porque eu já senti que a gente vai ter um novo profissional na equipe, né? A gente tem vários dos meninos, né? Sim. Todos os meninos da nossa equipe estudam faculdade de alguma área relacionada à saúde. E aí eu já senti que o Fábio já vai fazer a sua matrícula e a gente vai colocar o Fábio na equipe também como profissional. Legal, cara. Obrigado, Fábio, por você ter vindo. Doutor, que viu? Realmente, esse recomeço do podcast não poderia ser de outra forma, senão com pessoas especiais, como o Fábio, que está aqui com a gente. Foi muito legal, cara. Eu espero que a gente consiga continuar nesse intuito de levar informações boas, né? A internet precisa mais disso. Quem é do bem tem que continuar para que não reine o outro lado. Então eu acho que é legal isso. Te convido a vir várias vezes, mais vezes. Super vá mais vezes lá no consultório. A gente pode dividir mais lives, porque eu acho que você acrescenta muito para quem assiste o nosso conteúdo, viu? Obrigado, Massa. Cara. Obrigado por você ter vindo, viu? Foi meu. Show. Pega aqui, cara. Valeu, e é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Nossa, obrigado, todo mundo que está aqui. Se você achou interessante, se você quer escrever alguma coisa, se você quer perguntar para o Fábio, a gente vai deixar aqui nas descrições também as redes sociais do Fábio, dos Agentes da Alegria, a minha rede social lá do Instagram, quem quiser participar, quiser colocar um comentário aqui embaixo, fique à vontade, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo nosso aqui no podcast.